Boa noite, irmãos. Hoje é uma noite muito especial. É uma festa. Nós estávamos comentando que é uma data, é um dia que vai marcar a vida de muita gente aqui, principalmente essas ovelhas todas de branco. E nós louvamos a Deus por isso. Quando chegamos a esse ponto, nós chegamos porque cremos, porque queremos servir ao Senhor. E eu fiquei feliz de ver alguém que chegou tão assim, ansiosa para ser batizado, que até estava emocionado e começou a chorar. Ele só chora por Jesus, graças a Deus. Jesus que muda a vida. E nessa hora, quando vocês chegam para ser batizados, quando esse grupo maravilhoso chega para ser batizado, eles chegam também professando uma fé. E é justamente isso que nós gostaríamos de ouvir de vocês publicamente. Publicamente. Irmãos, quando nós chegamos para ser batizados, nós chegamos professando a fé. O batismo é o sinal e o selo da nova aliança da graça, cujo significado é atestado pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, nos seguintes termos: ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A mais antiga e simples declaração de fé cristã, na qual vocês vieram agora para ser batizados, é o credo apostólico. Alguns acreditam que o credo apostólico, ele foi uma espécie de uma reza inventada por alguém, depois de alguns momentos, um momento ruim da história da igreja. Mas eu quero dizer que esse foi o credo apostólico. Os apóstolos criam dessa forma, e a igreja sistematizou dessa forma, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amém? Vocês creem assim? Amém. E em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Jesus Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Eu quero fazer a seguinte pergunta: de fato, vocês querem ser batizados nesta fé? E se vocês querem, eu gostaria de ouvir em uníssono de vocês: sim, eu quero. Sim, eu quero. Amém. Eu pude ver a boca de todos, vocês viram daí, né? Todos disseram: sim, eu quero. Vocês reconhecem a Jesus Cristo como vosso Salvador pessoal e compreendem que Ele salva vocês agora, sim ou não? Amém. Vocês hão de obedecer à vontade de Deus e guardar os seus mandamentos, andando neles todos os dias da vossa vida? Amém. Eu quero dizer que é um privilégio poder ver a igreja crescendo. E quando alguém está sendo batizado, é a igreja que está crescendo. Podemos crescer numericamente de várias formas, mas é assim que Deus quer. O pecador arrependido, e agora transformado, batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Amém. Que Deus os abençoe ricamente. Amém. Acho que merece uma salva de palmas agora, né? Graças a Deus. Deus abençoe. Neste momento, nós vamos estar batizando dois juniores, um de 11 e outro de 12. É o Gregory Malotti Pedro e o Luca Gressoni. Mediante a profissão pública de terem aceito a Jesus Cristo como vosso Senhor e Salvador pessoal, e pela autoridade que temos como ministros do Evangelho, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
mais 2 juniores. Nós vamos batizar o Murilo Miguel de Assis Pinto e o Luiz Eduardo do Nóbrega. Pela autoridade que temos como ministros do Evangelho, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir realmente, a água está muito gelada, hein? Mais 2 juniores, a Melissa Veridiana Rufino e também o Renilson Neves dos Reis. Mediante a vossa confissão pública de terem recebido Jesus como vosso Senhor e Salvador, pela autoridade que temos como ministros do Evangelho, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Um total de 6 juniores, bênção de Deus. Neste momento vamos batizar os noivos, é o Rodrigo Alexandre de Oliveira e a Patrícia Tavares Prado. Irmãos, vocês não têm ideia de como está frio isso aqui. Ora pela gente para o fogo cair aqui. Pela autoridade que temos como ministros do Evangelho, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O pessoal da JNI agitaram para entrar e agora estão aí. Mas vamos batizar o Alexandre Vaz e a Juliana Leite Pereira. Pela autoridade que temos como ministros do Evangelho, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Neste momento, vamos batizar Alexandre Vaz e Juliana Leite Pereira. Pela autoridade que temos como ministros do Evangelho, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Dois adolescentes. Neste momento, vamos batizar o Igor Felipe Pires de Oliveira e o Lucas Cardoso Viana. E pela autoridade que temos como ministros do Evangelho, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos batizar a Mayra Caroline Ferreira de Moraes e a Vera Lúcia Mesquita Zanquim. Pela autoridade que temos como ministros do Evangelho, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Vamos estar batizando neste momento a Adriana Silvestre e a Aline Cristina Gadioli. Pela autoridade que temos como ministros do Evangelho, nós as batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós vamos batizar neste momento a Camila Figueiredo Nogueira e a Emanuele Giovânia Coelho. Pela autoridade que temos como ministros do Evangelho, nós as batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Neste momento vamos batizar mãe e filha. Vamos batizar a Cícera Fernanda e a Vitória Fraga. E pela autoridade que temos como ministros do Evangelho, nós as batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se prepara para o gelo. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria poder participar, mesmo nesse gelo. Eu vi pinguim nadando aqui hoje, uns 3 encostados na minha perna durante o batismo. Mas essa é a maior alegria que nós temos, de levar a pessoa à sua confissão pública e de descer as águas conforme o mandamento do próprio Senhor Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão, faça. Vale a pena, é uma ordenança divina e eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida. Procure um dos pastores,
temos classes de batismo todos os domingos e queremos ter o privilégio de poder levar você às águas para ter essa decisão radical e definida para estar participando conosco como membro aqui na Comunidade da Esperança. Dizer que para mim é uma alegria, em nome da Igreja do Nazareno ao redor do mundo. Nós somos uma igreja hoje presente em mais de 159 países. Nós somos uma igreja com mais de 2 milhões de membros, espalhados em 26 mil igrejas. Então nós somos uma grande família. Somos uma família com uma mensagem de santidade. Fomos chamados não só para pregá-la, mas acima de tudo, testemunhá-la através do nosso viver diário.
Cremos que a vida cristã é melhor ensinada e testemunhada dessa maneira, quando nós vivemos segundo aquilo que o Senhor nos chamou a viver. Então nós queremos nessa noite dizer que vocês estão fazendo parte de uma comunidade que tem uma mensagem que lhe foi confiada. Nós queremos ser bênção na vida de vocês, mas saibam que a nossa expectativa é que também vocês venham a ser bênção no nosso meio. Nós temos uma gama de ministérios que vocês devem se envolver, devem participar, que vocês podem nos ajudar. E se porventura algum ministério que ainda não temos, que você gostaria que tivesse, tem o desejo de começar, tem o nosso apoio, tem o nosso incentivo, eu tenho certeza que vai ser bênção. Eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês, em nome da Igreja do Nazareno Central, a Comunidade da Esperança e toda a Igreja do Nazareno ao redor do mundo. Vocês são muito bem-vindos. Eu quero orar por vocês e estender a minha mão sobre a vida de vocês, sobre a vossa casa, para que vocês sejam abençoados aqui, mas que também venham abençoar a nossa vida. Vamos orar. Pai, graças te damos pela vida de cada um destes, a quem o Senhor, assim como na igreja primitiva, faz ainda nos dias de hoje. O Senhor vai acrescentando dia após dia os que vão sendo salvos, aqueles que chegam para se unir a nós nesse grande compromisso de pregar o Evangelho e levar Cristo até os confins da terra. Abençoa cada um destes e que eles possam somar aqui conosco, para que o teu nome seja glorificado. Que a matemática divina da adição, da multiplicação seja real na vida de cada um deles, e que eles venham ser motivo de bênção, alegria e gozo no teu coração, no nosso meio. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com a sua voz, tremer com a sua... Pega suas mãos aos céus, declare quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Tu sempre és Deus, Senhor. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Só a ti eu cantarei, Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com as mãos para os céus, declare: sobre todo nome é o teu, Senhor. Sobre todo nome é o seu. Só tu és digno do
louvor. Eu cantarei. Declare o mais alto que você puder sobre todo nome. Sobre todo nome é o céu. Só tu és digno, tu és digno do louvor. E a ti eu cantarei, quão grande é o meu Deus. A igreja declara: quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, que todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Eu queria pedir para que você, mesmo assentado, pegasse sua Bíblia e abrisse comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Eu queria falar hoje sobre quando é que você tem vontade de desistir. Você já teve essa vontade ou não? Talvez você diga assim: estou com ela agora. Estou com ela agora. Essa semana foi uma semana em que eu estava a fim de desistir. Desistir de tudo. Obrigado, Dani. Desistir de tudo, desistir da vida, desistir da igreja, desistir de Deus. É verdade. Há momentos em que a gente chega num extremo tão grande da vida, em que a única coisa que nós temos em mente é o desejo de parar com tudo. Eu queria ler essa parábola apresentada pelo Senhor Jesus, segundo o texto de Lucas, capítulo 18, são poucos versículos, do 1 ao 8, e vou pedir para que você leia atentamente e preste atenção, e depois mantenha a sua Bíblia aberta. Todos acharam? Lucas, capítulo 18, diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lemos até aqui, vamos orar. Pai eterno, abrimos a Tua palavra e celebramos a Tua graça revelada na vida desses queridos irmãos que hoje desceram as águas do batismo, e também aos outros que foram somados a essa igreja por transferência. Esse tem sido um tempo precioso, onde celebramos o Teu agir no nosso meio. Pedimos agora que a Tua palavra venha com poder, com graça, com eficácia, transformando a nossa vida e nos dando a direção correta que só ela tem para nos dar. Pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Existem momentos na vida em que a gente realmente começa a refletir se vale a pena ou não insistir em algo. Algumas pessoas acham que as grandes conquistas da vida, elas acontecem simplesmente por acontecer. As grandes batalhas, os grandes atletas, os grandes heróis, os grandes construtores, os grandes inventores,
que eles, na realidade, obtiveram o sucesso que obtiveram simplesmente porque tudo deu certo na vida. A grande verdade é que isso não é verdade. A maioria destes é resultado de uma insistência quase que absurda de não ceder ao fracasso, a não ceder a um não, a não desanimar porque uma porta fechou na cara, a não voltar para trás porque o dia não foi aquilo que se esperava que fosse. Uma vez perguntaram para Thomas Edison se ele não estava cansado, porque ele foi descobrir, não é? A luz depois de 3.000 tentativas. Ele disse, não. Eu primeiro descobri dos 2.000 e alguma coisa, maneiras de não se fazer. Mas finalmente, depois de muito tentar, não desanimar, eu consegui o que queria. O problema hoje, na vida de muitas pessoas, é que elas não insistem e não persistem. Dia desses eu estava assistindo um filme, eu passei muito mal essa semana, entrei numa dieta assim, viu, irmãos? Uma dieta de intoxicação alimentar, foi uma benção. Não sabe o tanto que eu sofri. E a gente ficava em casa, eu muito mal mesmo, frio, febre, e calafrio, e tudo que você imaginar junto. Perguntaram o que eu estava comendo, eu falei, chá de rolha. É o que eu estava comendo, muito mal. Em casa, não tinha fazer nada. E eu estava lá assistindo um filme. E de repente entrou uma discussão, eu peguei o filme no meio. É engraçado quando você pega o filme no meio, né? Você fica tentando entender o que está acontecendo. Mas no meio do filme, como eu peguei, tinha uma discussão entre um pai e um filho. E a frustração do pai e a discussão do pai com o filho era exatamente essa. Porque o filho nunca terminava nada que havia começado. Ele entrava num trabalho, parava no meio, ele começava um negócio, desistia diante do primeiro obstáculo, ele se envolvia com uma moça, desanimava, arrumava uma outra namorada, e ele agora já um homem perto dos seus 40 anos. E depois é que eu fui entender isso, ele estava nessa discussão com o pai, porque ele tinha pedido um dinheiro emprestado. Tem muita gente na vida que desanima e desiste de algo que sonha alcançar. O texto sagrado fala de uma parábola que Jesus conta sobre a necessidade de nunca esmorecer, nunca desanimar, nunca deixar de acreditar que aquilo que Deus depositou na sua vida como um sonho, como uma viva esperança, é algo que você tem que lutar todos os dias até o fim, até alcançar. E Jesus, ele tinha um talento divino, literalmente, de ensinar princípios do reino com histórias. E ele, mais uma vez, conta uma história. E a história não é nada favorável, porque ele pinta a situação com tudo contra aquele que precisava de algo. O texto diz que Jesus apresenta como o primeiro ator dessa linda parábola um juiz que não temia a Deus. Pode ter coisa pior, ruim na vida, melhor dizendo, mas não há nada pior do que alguém que não tema a Deus. O temor do Senhor, diz Provérbios, que é o princípio de todas as coisas. Quando se perde o temor de Deus, você perdeu tudo. Quando você não teme mais a Deus, os valores, os princípios, os seus postulados, todos eles estão totalmente condenados. E olha que coisa interessante, Jesus coloca na cena dizendo, havia naquela cidade um juiz que não temia a Deus. Um homem que provavelmente por não temer a Deus tinha um coração corrupto e não só não temia a Deus, como ele não respeitava os homens. Que combinação, não? Não teme a Deus e não respeita as pessoas. Que nojo. Conhece gente assim? Espero que não. Esse era o quadro.
Agora, esse homem era o juiz, era aquele que julgava situações na cidade, que definia casos sobre uma família. Dentro do contexto judaico é importante você entender como é que se funcionava a função de um juiz. E esse juiz que não temia a Deus, que não respeitava homem algum, é aqueles valentão. Sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou, você sabe de onde eu vim, você sabe quem é meu pai, você sabe como é meu nome. Esse era um homem. A segunda peça dessa parábola era uma mulher, uma viúva. Olha o contraste. Na mesma cidade, uma viúva que veio até ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. É difícil quando você está precisando de ajuda e cai na mão de gente como esse juiz. Não teme a Deus, não respeita os outros, você vai ficar naquela situação mais ou menos como a gente usa a expressão por aí: eu estou a Deus dará. Não sei o que eu faço. Ela vai fazer apelo a alguém que literalmente Jesus o apresenta como um coração seco, um homem mau, um homem com um coração totalmente contrário à pessoa de Deus. E ele, por algum tempo, não a quis atender. Eu não sei o tempo, porque esse fator de tempo ele é muito pessoal. O que é pouco tempo para você, dependendo do contexto, é muito tempo para o outro. Nós estamos numa situação com a minha sobrinha, nasceu já faz alguns dias, acho que agora vai fazer 20 dias, que ela nasceu prematura, filha da Kelly e do Fernando. E ela está na UTI neonatal. Meus irmãos, 20 dias para quem tem uma nenenzinha na UTI neonatal é uma eternidade. É uma eternidade. O momento mais agonizante é uma sala de espera de um hospital enquanto alguém da sua família está fazendo uma cirurgia delicada. O tempo não passa. Eu me lembro que na cirurgia que foi feita para que tentássemos, com os recursos médicos, ainda prolongar a vida do meu irmão, foi feita uma cirurgia sexta-feira de manhã. Chegamos ali no Hospital Samaritano e a cirurgia começaria logo cedo, 7 horas da manhã. Chegamos lá por volta das 6, 6:30. E acampamos ali no hall da entrada do Samaritano, como família, e foram chegando irmãos da igreja conosco ali, orando e tendo tempo conosco. O tempo não passava. Cada hora que saía alguém ali vestido, todo paramentado como médico, o nosso coração acelerava. Porque quando você está pleiteando algo, quando você está à espera de alguma coisa, o tempo sem resposta, ele te sufoca. Ele quase que te estrangula. E o texto diz que esse homem, esse juiz, por algum tempo não a quis atender. Não a quis atender. Às vezes nós estamos em situações assim, onde nós precisamos de algo que vem em nosso favor contra o nosso adversário. E o adversário aqui, que o texto diz, do versículo 3, pode ser uma variedade de adversário, pode ser o iníquo, o próprio diabo, Satanás, como adversidades da vida. Problemas, crises, porque nem todo problema na vida é diabo, viu gente? Porque tem gente que acha que todo problema na vida é o diabo, não é. Muitos dos problemas na vida fazem parte da própria vida. O texto diz que o apelo dessa mulher era esse. E Jesus diz: como é que a gente pode aprender com essa história a não esmorecer? Talvez você hoje à noite esteja aqui diante de uma situação onde você está à procura do favor de alguém. Talvez você está esperando que uma sentença saia. Talvez você tenha dado entrada aí num processo trabalhista. Você foi mandado embora de forma injusta.
você não recebeu aquilo que lhe era correto receber, e você tem uma causa na justiça, você tem alguma coisa acontecendo, está na mesa de um juiz, está na mesa, você já recorreu, já subiu de instância, e você fica nessa situação, você está dependendo de um socorro, você está dependendo, esperando o resultado de um médico, de um exame, de um tratamento, e você fica naquela angústia. Esta mulher precisava de uma ajuda para que alguém viesse julgar a sua causa. E Jesus diz: vamos aprender com essa mulher a não esmorecer, a não desanimar. Algumas coisas aqui me ensinam. Primeiro, a prática da persistência. A persistência é diferente de teimosia. Teimosia é quando você já sabe que não é, mas mesmo assim insiste. Isso é teimosia. É mais ou menos quando um pai ou uma mãe fala para um filho: não bota o dedo na tomada. E ele fica assim com o dedinho na tomada, já viu? Porque aquilo atrai a criança. Não põe o dedo na tomada, vai dar choque. O pai e a mãe já disseram qual o resultado daquela tentativa. Mas a teimosia da criança faz com que ela insista e, de repente, o penteado do Neymar toma conta dela, porque ela toma um choque, irmão. Mete o dedo na tomada e... O problema não é a persistência, é a teimosia. É quando Deus já falou com você, é quando Deus já deu a resposta, é quando Deus já colocou pessoas no seu caminho, dizendo que o caminho não é esse, o caminho é outro, e você fica teimoso. Mas o que Jesus fala aqui, que é importante para vencer esses momentos de desânimo, de querer jogar tudo para o alto, vencer essa vontade de esmorecer, é a importância da prática da persistência. É insistir, é não desanimar, é ir em frente. Tudo na vida é uma decisão diária de que eu quero que aconteça. Algumas pessoas dizem assim: pastor, mas está difícil onde eu estou. Mas ninguém disse que ia ser fácil. Não há nada fácil na vida, irmãos. Nada. Tudo na vida que vale a pena custa caro. Tudo na vida que todo mundo quer alcançar não cai do céu de mão beijada. É necessário persistência. Eu lembro de uma época num menino na igreja, Juninho, há muitos anos isso. Ele tinha um sonho de fazer medicina, mas ele queria fazer medicina e ninguém tirava aquilo da cabeça dele. Ele fazia vestibular, pau, não passava. Gastava um ano todo no cursinho estudando, tal, ia para o vestibular, pau, não passava. E aí começam as pessoas, você sabe o que é o problema? O problema é que quando o esmorecimento chega, algumas pessoas chegam com ele. Gente que diz assim: olha, se eu fosse você, eu chutava o pau da barraca. Eu ia fazer outra coisa. Eu acho que não vale a pena insistir, eu acho que não vale a pena chorar mais, eu acho que não vale a pena levantar tão cedo, eu acho que não vale a pena gastar tanto com isso, eu acho que não vale a pena sofrer tanto, eu acho que não vale a pena. Sabe por que ele acha tudo isso? Porque não é o sonho dele. Porque quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um desejo, quando a gente quer alcançar algo, a gente não mede esforços. E esse menino foi 2, eu sei, acho que a minha conta, se não estiver errada, acho que ele 6 vestibulares, 6 anos. No 7º, ele passou em medicina. Persistência. Insistência. Às vezes as pessoas querem que alguma coisa dê certo, que alcance o milagre. Porque tem gente que é assim: eu quero a minha bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Aí ela vem, bota um pedido de oração no altar. Vem aqui, bota um pedido. Vou pôr esse. E demais já, hein? Põe. Não aconteceu nada. Sabe o que ela faz? Desiste. Desanima. Desiste de um casamento, desiste de um filho, desiste de um sonho, desiste de um trabalho. Tem gente que desiste de uma porta que Deus abre, porque a porta se tornou difícil demais de mantê-la aberta.
Tem gente que Deus abriu uma porta de emprego, mas o trabalho está assim, tem que levantar muito cedo, pastor. Não é de Deus. Negócio de levantar muito cedo, Deus não está nesse negócio. A Bíblia diz que Ele trabalha enquanto nós dormimos. Então nós temos que dormir um pouco mais para Deus trabalhar mais em nosso favor, pastor. Meu irmão, a vida é feita de persistência. Insistir nela, pagar o preço. Tudo na vida é assim, a igreja é assim. A igreja não acontece simplesmente por acontecer. Quantos mártires ainda não existem ao redor do mundo? A igreja nasce com o sangue de muitos mártires. Mas não desanimavam, não retrocediam. Se você for rápido no gatilho, vá comigo em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Quero fazer um paralelo a essa necessidade da prática, da persistência. O texto diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos da fé para a conservação da alma. Tendes necessidade de perseverança. Hoje em dia está muito fácil, tudo é descartável. Descarta-se a família, descarta-se um sonho, descarta-se o ministério, descarta-se a igreja, descarta-se tudo. Jesus me ensina nesse texto, e aqui há algo que a Bíblia deixa muito clara, que há alguns momentos em que nós vamos enfrentar a oposição. O que Jesus estava falando a respeito desse juiz iníquo, sobre esta mulher, uma viúva, e dentro do contexto sociológico da época, havia um contraste radical de classes. Alguém numa posição extremamente elevada como um juiz, e alguém na posição mais baixa possível, que era uma viúva. Dependia de favor. Ela era considerada a escória da sociedade. O contraste. Neste contraste, Jesus apresenta a oposição. Há momentos em que aquilo que precisamos vai ser enfrentado e vamos ter oposição de gente assim que não teme a Deus, que não está nem aí, não respeita os homens. Mas o que Jesus me ensina, a não olhar para aqueles que se levantam contra nós, mas sim em continuar crendo que aquele que fez a promessa é fiel. Porque às vezes nós dizemos assim, pastor, minha esposa é advogada, tem muitos aqui, tem desembargadores aqui na igreja, e sabem do que eu falo. Às vezes, quando se distribui um processo, de repente, cai numa vara aí, de um cartório, que o juiz assim é conhecido, tem uma fama na praça assim de ser meio encrenca. Aí já dizia, não sei não, hein? Esse aí é mais ou menos assim, esse aí é mais ou menos azedo, esse aí é difícil de chegar nele. Não há talvez uma situação pior do que a dessa mulher. Viúva, ela não tinha recursos, ela não tinha influência, ela não tinha amigo, ela tinha tudo para desistir. Ela era a classe mais baixa e estava enfrentando a oposição mais alta, um homem que não temia a Deus e um homem que não respeitava ninguém. Porque se era um homem que não temesse a Deus, mas se compadecesse dos outros. Mas ele não respeitava ninguém. Junto com esse ninguém, inclui uma viúva. Mas Jesus ensina a persistência. O texto diz que há algo aqui que acontece de uma forma quase que sobrenatural. O verso no número 26 diz assim, além de tudo, desculpa, analisa, está escrito além de tudo, mas é que a folha voou, viu, irmãos? Versículo 4, ele, porém, por algum tempo não a quis atender, mas depois diz consigo, alguns milagres que Deus faz. Sabia disso ou não? Quem aqui crê em milagre, levanta a mão.
Deus, de vez em quando, faz uns milagres que a gente não entende. Ele abre portas em lugares onde a gente não imaginava nem que tinha porta. Já viu um negócio desse ou não? Mas tinha porta ali. Deus abre caminhos no deserto, a Bíblia diz. Ele abre rios no meio de um ermo. O texto diz que, de repente, esse homem que não temia Deus, ele mesmo diz, eu não respeito ninguém, diz, eu não vou ter, mas depois, ele disse consigo mesmo, todavia, como esta viúva me importuna, santa importunação. Essa importunação que traz resultado. Quando a gente insiste, alguma coisa tem que acontecer. O texto diz que essa mulher, de tanto insistir, e está aqui a Cassiane, de tanto ela insistir, o juiz diz assim, ela já me importuna há muito tempo, para que por fim, não suceda que ela venha molestar-me, em outras palavras, eu vou me livrar dessa chata. Às vezes Deus faz isso porque é Ele que move o coração do rei na direção que Ele quer. Já aconteceu situações, e talvez você possa somar ao meu testemunho, o seu testemunho, aonde você achava daquela cartola não saía mais coelho. E de repente, você recebe uma ligação. De repente, uma porta se abre. De repente, uma luz no fim do túnel começa a brilhar. É o favor de Deus. Por isso que a gente não pode desanimar. É mulher que ora por um marido há 20 e tantos anos. Pastor, esse miserável não vem para a igreja. E eu estou a fim de pedir para Deus recolher ele. Já que ele não vem, que ele vá. E ele é assim, ele não teme a Deus, ele não respeita ninguém. Ele não está aí, ele ainda zoa os crentes, dá risada dos crentes. Vai lá na igreja, vai lá rezar, vai lá. Você não sabe o que tem de gente que enfrenta dentro de casa. Senhoras que oram, marido que oram por filhos e filhas. E aparentemente não tem nada favorável. Mas de repente, quantas vezes eu já não ouvi testemunho assim? De gente que orou há tanto tempo por alguém, por um cônjuge, por um filho. Já estava quase esmorecendo. De repente, um dia, como um outro aparentemente qualquer, ele ou ela diz assim, eu vou na igreja com você hoje. Você leva até um susto. Você diz, esse homem deve estar bêbado. Eu acho que ele está assim meio dopado hoje. Ele vem para a igreja com você. E aquilo que parecia impossível, Deus faz acontecer. Por isso que a gente não pode abandonar a nossa confiança de que há um Deus que tem poder, de que mesmo quando tudo é desfavorável, Ele tem o poder de mudar situações. De repente, no texto, esse homem, talvez movido por um cansaço de importúnio, a gente bate na porta, uma hora vai abrir, uma hora vai cair. Às vezes a pessoa vai abrir, não é nem porque ela quer te atender, mas ela porque quer que você suma. Às vezes a gente vê esse pessoal que vai vender. Antigamente era muito mais comum, hoje é cada vez mais raro. Mas era muito mais comum esses vendedores ambulantes, os vendedores da enciclopédia Barça. Quem já teve um vendedor da enciclopédia Barça na porta da sua casa? Levante a mão. Lembra ou não? Agora tem Wikipédia, não precisa mais de Barça. Agora você entra no Google, Wikipedia, e você põe lá, aparece tudo. Mas na época da Barça, aquele pessoal vinha, você comprava a Barça. Não era nem porque você estava afim de ler e sabia ficar mais culto, não. É porque você não aguentava mais. Aquele cara voltava. Porque para você não ser deselegante, você dizia assim, então volta semana que vem. Então hoje minha esposa não está aí. Então hoje meu marido não está em casa. Então esse mês nós estamos apertados. E o vendedor fazia o quê? Ele insistiu, miserável. Ele não desanimava.
ele marcava a sua casa. Acho que ele tinha uma cartinha. Eu vou perguntar para alguém, quem aqui já vendeu uma enciclopédia Barça? Ninguém, né, irmãos? Aí já é pedir demais também, né? Tem? Cadê? Você já vendeu esse carro? Não acredito, Benê. Sério, velho? Deus de milagre. Você voltava na casa da pessoa. Se ela dizia não, você voltava? Quantas vezes? 30, 40, Jesus. Mas era assim. A pessoa comprava. Não é porque ela não, estou louco para conhecer a anatomia do corpo humano. Lembra da enciclopédia Barça? Tinha umas coisas bonitas, né? Você virava assim, cada forma que você virava ia dissecando o corpo humano. Lembra disso ou não? Me ajudou muito. Na época de escola eu fazia trabalho com a enciclopédia Barça. Lembra? Capa vermelhona assim, né? Ainda tem enciclopédia Barça? Tem, né? Ainda vende? Vende? Se não tiver, acho que nós vamos começar a vender de novo para os irmãos. O problema não é que a gente queria saber muito, não. É porque a gente queria fazer com que o abençoado do Benê nunca mais aparecesse na porta de casa. Olha o que acontece com esse juiz iníquo. Não é assim que ele, eu fui com a cara dessa senhora, estou assim. A insistência dela, a persistência, o fato dela insistir, clamar, buscar, bater na porta. Eu acho que ela toda hora ia, se fosse nos dias de hoje, ia lá no cartório, parava na porta ali da vara onde o cara trabalhava e ficava lá sentadinho, dizendo, não posso falar com o juiz hoje, ele está aí hoje, não, ele não pode atender. Aí, de repente, o chefe do cartório disse, fulano de tal está aí de novo, pelo amor de Deus, não aguento mais essa pessoa. Aí você atende. A realidade é que o texto diz que esse homem, deixa eu ver se eu estou na página certa, daqui a pouco eu vou estar pregando em Moisés. Está aparecendo. Moisés não tem nada a ver com isso. O texto diz, para ela, não me venha mais a molestar-me. Algumas coisas são assim. A gente não entende como é que Deus vai fazer. Mas Deus precisa que a gente continue acreditando que de uma forma ou de outra algo vai acontecer. Aí Jesus diz assim, considerai no que diz este juiz iníquo. Olha que coisa interessante. Jesus não chama atenção ao que a mulher fala, porque ela não fala nada. A única coisa que ela fala é, julga a minha causa. Julga a minha causa. Talvez essa tenha sido a sua oração já há tanto tempo. Julga a minha causa hoje, Deus. Julga a minha causa. Olha para a minha família, olha para a minha situação, olha para como é que eu estou. Põe a mão naquele chefe, que ele me dê um aumento, em nome de Jesus, meu Pai. Faz alguma coisa, julga a minha causa. Mas Jesus diz assim, considera no que diz este juiz iníquo. A iniquidade, olha o perfil do caráter deste homem. Não temia a Deus? Não respeitava homem algum. E era iníquo. Iníquo. Mau. Mau na sua essência. Olha o que Jesus está nos ensinando aqui. É de que a fé tem o poder de vencer a iniquidade. Fé é isso, é a certeza das coisas que se esperam vai acontecer. Não sei que hora, não sei que dia, não sei de que jeito, mas de uma coisa eu sei, eu não vou desanimar, eu não vou esmorecer. A minha situação talvez pareça difícil demais, talvez eu me coloque numa situação de completo disparate social, porque tem gente que desanima ao olhar o contexto. Olha para mim, olha para ele. Olha para mim, olha para ele. Não é assim. A gente tem que olhar e entender de que é um Deus que não leva essa questão de quem está aqui ou quem está lá. O que Deus leva em conta é a nossa fé, é a nossa persistência, é a nossa vontade de vencer todo dia, de acreditar no casamento, de acreditar na família, de acreditar no trabalho, de acreditar no ministério, de acreditar e não esmorecer nunca, porque há um momento que de repente, de uma forma miraculosa, Deus muda tudo. Talvez hoje à noite você tenha chegado aqui esmorecendo.
Talvez haja coisas na sua vida que te fizeram desanimar da vida. Pastor, mas faz tanto tempo. Pastor, mas eu não sei se vale a pena insistir. Pastor, mas está difícil. Eu tenho pedido para que a minha causa seja julgada. Eu acho interessante aqui, porque ela pedia para que fosse dada uma definição para a vida dela. Uma das coisas mais difíceis é quando você vive em meio a uma indefinição. Porque quando a porta fechou, a porta fechou. Quando a porta abriu, a porta abriu. E quando ela está assim, abre, não fecha. O difícil não é quando você ouve um sim nem um não. É quando você ouve um talvez. Aí fica difícil. E aí pode? Vamos ver. E aí vai acontecer? Talvez. Talvez o momento que você esteja vivendo é de um talvez. É esse momento em que você está no meio de uma indefinição. Mas o que a gente aprende em meio a tudo isso? A gente não para até Deus falar conosco. A gente não pode pegar um sonho, pegar um desejo, pegar uma causa e simplesmente abandoná-la. Abandonar uma causa. Eu estou usando aqui, em alguns momentos, e perdoem meu lapso, que é totalmente cabível, porque eu sou um leigo no assunto, mas eu sou casado com um advogado, então a gente assim vai aprendendo algumas coisas quase que de tabela. Mas um processo, quando ele corre a revelia, o outro ganha. Quando se tem lá e um advogado precisa se pronunciar, ele precisa dar a sua parte, ele recebe uma citação, ele vai lá, fulano de tal, foi sair uma sentença, agora é a sua vez. Ele tem que ir lá, ele tem um prazo. Se ele não se manifesta, corre a revelia, você perde a causa. A questão aqui é que nós não podemos deixar, nós temos que continuar clamando. Se o inimigo diz assim, não, você diz, não, sim senhor, que conversa é essa? Nós vamos em frente. Às vezes as situações da vida querem nos fazer desanimar, para que a gente não tenha uma reação, para que a gente não tenha uma resposta, uma réplica, uma tréplica. O texto diz que Deus fará justiça aos seus escolhidos. Eu acho interessante aqui, porque esse texto, ele não é um texto triunfalista. Porque o triunfalismo, ele diria talvez assim no versículo 7, porque Deus dará vitória aos seus escolhidos. É isso que o texto diz? Não. Deus fará o quê? Justiça. Deus é um Deus justo. Deus não vai te abençoar só porque você é filho dele, mas você está errado. Não, eu estou errado, mas Deus é meu pai. E o outro que se lasque. Não. Por isso que o texto, é importante você ler a Bíblia, entendendo com profundidade a exegese do texto. Qual era o pedido da mulher? Julga a minha causa. Ela não diz, me dá vitória, me concede aí ganho de causa nessa situação contra o meu adversário. O que Deus está querendo te dizer hoje à noite, meu irmão, minha irmã, é que Ele fará justiça sobre a sua vida. Deus vai te honrar, se você for digno de honra. Deus vai fazer justiça nesse caso que você está enfrentando, familiar, profissional, seja qual for o contexto, porque Ele é um Deus que é justo. Deus fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Persistência. Orando, sem cessar. A gente cantava antigamente, era comum, né? Sem cessar, sem tremer. Tinha uma música assim, sem vacilar. Tinha assim? Não tem uma música assim? Como é que é a música, a letra? Sem parar, sem tremer, sem uns negócios assim. Sem vacilar, eu gostava do vacilar. Porque a gente não pode parar. Eu tenho que insistir. Até uma resposta chegar. O problema hoje é que nós estamos mal instruídos. A gente não tem que insistir até a resposta positiva chegar.
Nós temos que insistir até a resposta chegar. Às vezes ela é negativa. E você tem que ter maturidade e reconhecer a soberania de Deus para entender de que se Ele disse não, é porque é o melhor para você. Mas enquanto isso, você não desanima não. Você fica firme. Você enfrenta mais essa semana que começa na graça de Deus. Você sai daqui hoje à noite assim, turbinado, Red Bull Gospel. Vai te dar asas. Você vai dizer assim, não, eu não vou esmorecer não, Senhor. Eu vou mais uma semana nessa fé. Eu vou mais uma semana assim, loucão. Vou para cima. Eu vou crer. Pode estar esse juiz, esse cara que não teme a Deus, essa pessoa que não me respeita no trabalho, pode estar essa situação aonde todos e tudo vem contra mim, mas Deus há de julgar a minha causa e a justiça vai ser feita. E a gente vai para frente. Quem caminha comigo sabe, esses dias até um irmão postou numa rede social dizendo assim, como diz o meu pastor Flávio, vamos para frente. Porque comigo é assim, irmão, é para frente. Não é negócio da ré, dar de lado. É para frente. Para frente que se anda. Por isso que Deus não colocou o olho na nuca. Você dá ré assim, já viu? A gente bota o olho na nuca do carro atrás. Câmera de ré, agora tem um negócio para sair da ré. Precisa. Mas a gente, o zóio está aqui, ó. Ele não é bode, não é cavalo. Tem olho aqui, ó. É para frente. Para frente que se anda, para frente que se olha, eu vou caminhar, porque eu sei que Deus há de me honrar, a justiça vai ser feita, eu tenho clamado de dia e de noite. Agora, aprenda o contexto mais uma vez. A mulher recebe uma promessa, porque é uma parábola, irmão, história, não é um caso verídico, é uma história com o princípio do reino de Deus. Diz que, olha, ela clamava de dia e de noite. Tem que orar, tem que clamar, tem que buscar. Não é assim, não é de uma hora para outra, não. Você vai ter que criar uns calinhos nesse joelho. Você vai ter que aprender a falar com Deus. Gastar algumas madrugadas em claro, não mata ninguém orando. Tem gente que fala, não vou orar muito, não, faz mal. Não, orar só faz bem. Falar com Deus só ajuda. Se a porta não abrir, pelo menos você ficou mais perto de Deus. O texto diz, Deus faz justiça. Quanto mais Deus não fará justiça a seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em... E olha que coisa linda que o versículo 7 diz, defendê-los. Sabe o que Deus está dizendo aqui para nós hoje à noite? Pode aparecer alguém com autoridade, como aquele juiz da parábola, que não teme a Deus, que não respeita ninguém, que é iníquo tentando tirar aquilo que é seu por honra, por direito e por justiça. Se você orar, Deus vai se levantar em teu favor, Ele vai te defender. O teu advogado é Jesus Cristo. Quando Ele entra numa audiência, o capeta treme. Às vezes, em conversa assim, bem informal, eu pergunto se há sempre os bambambãs em todo cenário de qualquer profissão. E às vezes num cenário de uma audiência, sempre é óbvio que o juiz não se deixa levar pela figura de um não, mas quando tem um advogado de defesa ou alguma coisa, dependendo de quem anda lá de lá, o cara já fica e a casa caiu. Ele já gagueja para falar. Ele já não sabe, cai as folhas. Quando Jesus entra em cena em nosso favor, porque o texto diz que Ele é quem defende os seus escolhidos. Você é escolhido de Deus, é Deus quem te defende. Você não está na mão de um juiz iníquo, você não está na mão de um juiz que não teme a Deus, você não está na mão de um juiz que não respeita homem nenhum. Pastor, mas o senhor não sabe quem é, o senhor não sabe a minha situação. Não importa quem seja, eu sei o que a palavra de Deus diz. Deus vai te defender. Pode parecer demorado, mas Ele vem em teu favor. Deus vai fazer justiça. Eu creio que a justiça de Deus vai te alcançar. Mas você não pode desanimar. Você não pode esmorecer. Às vezes eu olho tantas coisas injustas que acontecem com gente santa.
com gente reta. Às vezes puxa o tapete da gente, às vezes apunhala pelas costas, às vezes tira o prato da frente, às vezes. E a gente diz, como é que um camarada vai sair com um negócio desse? Como é que uma moça dessa vai sair de uma situação dessa ganhando? Não vai, meu irmão. Porque no reino de Deus, a justiça pode parecer demorada, mas ela não falha. Fica firme. Anda com Deus. Não esmoreça. A justiça de Deus está vindo em seu favor. Amém.